Se liga nesse corte aí e a gente vai já voltar aqui pra falar sobre isso. Dá uma olhada. No uso popular, assim, né, no uso mais convencional dessa palavra, fora da discussão especializada, é mais ou menos isso. A gente chama de mito o que a gente não acredita e chama de religião aquilo que a gente pratica. Mas existe uma distinção conceitual importante aí, que a mitologia é a coleção do que foi dito, né, logos, sobre as narrativas tradicionais, mitos. O mito, ele não é necessariamente falso. A palavra originalmente não tem essa conotação de falsidade. Então a gente poderia dizer que a mitologia é o aspecto narrativo das religiões. Então, por exemplo, quando você tem a história de Zeus traindo infinitas das suas esposas, tendo filhos na forma de cavalos, na forma de chuva e essas coisas. Isso são mitos, são narrativas, as pessoas contavam isso. Mas outra coisa diferente é a religião grega antiga. As pessoas indo nos templos, fazendo sacrifício, pegando um animal de fato, cortando o pescoço dele, usando aquele sangue como oferta, barra oferenda para os deuses. Isso tá errado, isso é cristianismo. Não, desculpa. Que é uma coisa que você encontra muitos elementos comuns na religião grega antiga e na religião judaica antiga, por exemplo. Eu particularmente gosto muito do canal Estranha História, mas eu quero adicionar um ponto aqui ao que ele falou. A ideia de mito no senso comum, ela surge ainda lá na Grécia Antiga. A ideia de Platão em que o mito, como as verdades ou as histórias faladas, por Hesíodo principalmente, elas se tratavam de mentira. E o Logos, que era o que ele propunha ali como a ideia de uma crítica e uma avaliação racional da realidade como aquilo que tem mais valor. Lá no período iluminista, entre 1700 e 1800, a gente vai ter vários filósofos, vários pensadores que vão fazer uma crítica principalmente à Igreja Católica e toda a concepção de seres sobrenaturais e de ser divino que intervém na realidade. Existe uma frase muito interessante do David Hume que é: a religião nasceu do medo do desconhecido. E isso vai mudar radicalmente já lá no século XIX com as novas disciplinas antropológicas, o evolucionismo, o estruturalismo, tudo lá pela Europa. Então essa galera já no final do século XIX vai começar a ver o mito não simplesmente como uma explicação falsa, mas como uma explicação que compõe uma visão social da realidade. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Essa construção de mito, ele é extremamente importante para se entender que essas narrativas que estão no dia a dia, elas são narrativas comuns. Não é que sejam mentiras, não é que sejam coisas falsas. As pessoas acreditam nas narrativas mitológicas, elas explicam a realidade com algum tipo de fantasia, algum tipo de explicação que se busca para preencher um vazio de algo que a gente não compreende. Isso é muito comum em todas as sociedades, ela dá base para muitas sociedades. O Malinowski, por exemplo, que foi um antropólogo muito famoso, vai falar como o mito valida a norma social. Então, muitas das explicações que nós temos sobre a nossa sociedade, elas vêm de uma narrativa. E essa narrativa vai construir dentro de um senso comum aquilo que seria a explicação para algo. E a gente vai ter vários outros exemplos aqui. Então, basicamente, a gente tem que entender que o mito ele entra como uma categoria dentro lá da ciência da religião, dentro da explicação, das histórias das religiões, como você vai entender muito do que é praticado no seu dia a dia, no meu dia a dia. Ele vem de alguma história, ele vem de alguma narrativa. E para essa narrativa a gente dá o nome de narrativa mitológica ou mito ou algo nesse sentido. Valeu? É isso.